Hoje eu vou te mostrar os 5 erros de matemática mais comuns que eu vejo os estudantes cometerem e que fazem o tempo inteiro eles errarem conta, mas jurando que estão acertando. O primeiro deles é o clássico, cara, é não saber quando que eu posso ou não cancelar um termo e fazer um corte errado, tipo isso aí, que tá completamente equivocado. Se eu tenho ali 2x mais 8 dividido por 2, tem duas formas de eu fazer esse negócio. Eu posso pegar esse denominador 2 e distribuir nesses dois termos, o que fica claro que aí sim eu posso cortar 2 com 2, vai dar x, e 8 dividido por 2 dá 4. Então esse negócio dá x mais 4. Uma outra forma também, se você quiser fazer, é você fatorar o 2. Então você vai ter que 2x mais 8 é 2 que multiplica x mais 4. Tudo isso dividido por 2. Agora sim você pode dividir por 2 em cima e embaixo, cortar o 2 e vai dar x mais 4. Perceba que o erro principal é o seguinte, quando eu tenho uma soma desses dois termos aí, 2x mais 8 dividido por 2, o 2 ele divide tanto o 2x quanto o 8, ele divide os dois termos, de modo que se você for pensar então, o 2x sendo dividido por 2 dá x e o 8 dividido por 2 dá 4. Né? O erro de você fazer então, o que eu mostrei no início, que muita gente faz, é que quando você faz esse corte do 2 com o 2 do 2x, é meio que como se você estivesse considerando que o 2 lá de baixo ele está dividindo só um dos termos da soma, e não os dois termos. Então você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Um segundo erro muito comum é na hora de lidar com expoentes, né, com potências, e esse erro pode assumir várias formas. Né? Um dos mais clássicos é esse aí, suponha que eu tenho x elevado a 3 vezes x elevado a 5. Como é um produto, você mantém a base e tem gente que só multiplica os expoentes. 3 vezes 5, 15, x elevado a 15, o que está errado, ok? Por quê? Vamos lá. O que significa x elevado a 3? É x vezes x vezes x, 3 vezes. O que é x elevado a 5? X vezes x vezes x vezes x vezes x, 5 vezes. Então eu tenho o x sendo multiplicado por si mesmo, só contar 3 mais 5, 8 vezes. Isso é x elevado a 8. Então perceba que o que eu tenho que fazer é somar os expoentes. X elevado a 3 vezes x elevado a 5 é x elevado a 3 mais 5. Eu somo os expoentes porque eu vou ter o x aparecendo 3 vezes por conta do primeiro termo, 5 vezes por conta do segundo termo, então no total eu tenho 8 termos x. Então quando você tem potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes num produto, você não multiplica os expoentes. Sacou a ideia? Como eu disse, esse erro pode assumir formas distintas. Por exemplo, na hora de você fazer uma divisão de potências de mesma base, você não divide os expoentes, você vai subtrair os expoentes por um motivo parecido com esse que eu acabei de te expor. Um terceiro erro, muito frequente e muito comum, tem a ver com manipular frações. Seja, por exemplo, somar frações. Inclusive um comentário, tá? Se você quiser pegar muito a manha na base da matemática para ter total autonomia e nunca mais errar esse tipo de coisa, você precisa conhecer o Desvendando a Matemática, que é o nosso curso de embasamento em matemática. Vou deixar ali embaixo, vai abrir a sua cabeça, de verdade, vai ser um divisor de águas nos seus estudos. Mas, voltando aqui então, sobre as frações, a gente trabalha isso muito lá no Demate, cara, qual que é o erro principal? Primeira coisa que você tem que entender, para você somar frações, você só pode fazer isso se os denominadores estiverem na mesma base. Por quê? Porque, no fundo, é como se você estivesse somando pedaços de diferentes tamanhos de uma mesma coisa, sacou? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma pizza, beleza? Ou um queijo, se você preferir. Um deles eu divido em 4 pedaços, o outro eu divido em 4 pedaços. Se eu pegar 2 pedaços de um queijo, 2 pedaços de 4, 2 quartos, mais um pedaço do outro, um pedaço de 4, então 2 quartos mais um quarto, eu tenho 3 quartos. Beleza, eu tenho 3 pedaços de queijo de um mesmo tamanho, que representam 3 quartos de um queijo total. Agora, suponha que eu dividisse um queijo em 4 pedaços, mas o outro queijo eu dividi em, sei lá, 2 pedaços. Então, eu não posso somar, pegar um quarto, um pedaço de 4, e um pedaço de 2, um meio, e simplesmente somar e falar que 1 mais 1 é 2 pedaços. Por quê? Porque os pedaços têm tamanhos diferentes, sacou? Eu não vou conseguir te transmitir informações e falar, cara, eu tenho 2 pedaços de queijo, mas de quanto? Quanto que isso representa um queijo inteiro? Não sei. Por quê? Porque os pedaços não têm o mesmo tamanho. A base de divisão não foi a mesma. E se a base de divisão não foi a mesma, já perde-se completamente todo o sentido da informação em somar esses pedaços de tamanhos que não são iguais. O que eu precisaria fazer então, cara? O que eu precisaria fazer é deixar tudo na mesma base. Então esse queijo que eu dividi na metade e peguei um pedaço, né? Tenta imaginar que eu dividi em 4 pedaços e ao invés de pegar um pedaço, eu peguei 2. Eu continuo pegando metade de um queijo. Então eu vou ter 1 quarto mais 2 quartos, 3 quartos. Eu continuo tendo 3 quartos de um queijo total e a soma faz sentido. Entendeu? Quarto erro é você achar que a propriedade distributiva vale para tudo. Então, por exemplo, é o famoso, o chuveirinho que você conhece. 2 que multiplica, sei lá, A mais B é 2A mais 2B. Eu posso distribuir esse cara. Beleza.
Isso vale para números, onde A e B são números, 2 é um número, etc e tal, mas não vale para funções. Então, o seno de A mais B não é o seno de A mais seno de B. Eu não posso só distribuir esse seno ali. O seno é uma função matemática. Eu não posso aplicar isso porque não existe distributivo aqui. Eu não estou falando de números, eu tenho uma função aplicada num argumento que é A mais B. É um negócio um pouquinho mais complicado, como você pode ver aí. Isso vale de modo geral, tá? Não só para seno, mas sei lá, para o logaritmo, né? O logaritmo de A mais B não é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. O chuveirinho, a distributiva não vale. Aquilo é uma propriedade para multiplicação de números. Sacou a ideia? Isso, de modo geral, acaba incorrendo em outros erros, né? Porque, por exemplo, imagina que eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado. Então, se eu avalio essa função em A mais B, A mais B ao quadrado não é A ao quadrado mais B ao quadrado. Também não posso distribuir esse expoente. É uma função matemática, é algo mais complicado do que só a distributiva sendo aplicada. E um quinto erro, e esse talvez seja um dos mais prejudiciais de todos, não é algo muito específico, mas tem a ver mais com uma postura e a forma como você estuda matemática. Esse erro consiste em você enxergar a matemática com um monte de procedimento que você tem que decorar e repetir, sem entender como aquilo ali funciona, sem nem sacar que existe uma lógica por trás que faz tudo fazer sentido. Na verdade, quando você estuda dessa forma, aí que você tende a cometer todos os erros anteriores, porque você não entende qual que é a lógica por trás de cada operação e o que você pode e não pode fazer. E aí você fica refém só de ter que memorizar um monte de regra e você acaba se confundindo nessas regras e, vez ou outra, você erra uma coisa, confunde uma coisa com outra e tal. Você acha que uma coisa que é distributiva, que vale aqui, tem que valer lá também. Ou seja, como você não entende o todo e como que o todo se conecta e as ideias se costuram, é muito fácil você acabar cometendo esses outros 4 erros e diversos outros, né? Porque você se confunde, esquece algumas coisas e não entende até onde uma ideia, uma regra vale, até onde ela deixa de valer. Então, esse erro tem mais a ver com essa postura diante do estudo. O ideal é que você entenda como o objeto matemático funciona, como as ideias se estruturam, como elas são concebidas e como todas elas se conectam entre si. Aí, tudo isso que eu comentei aí antes fica muito natural e dificilmente você vai cometer esses erros. Se você quiser estudar matemática dessa forma, é assim que a gente acredita que ela tem que ser ensinada, então é só você acompanhar a gente aqui no Universo Narrado. Se quiser dar um passo adiante, conhecer o Desvendando Matemática, para você dar uma olhada, tenho certeza que ele vai ser um divisor de águas nos seus estudos. Valeu, até a próxima.